E aí, oitavo ano, como é que você está? Faz muito tempo, né, que eu não gravava um vídeo e não conversava um pouquinho com você. Eu resolvi gravar nesse finalzinho do terceiro bimestre, início do quarto, antes de nós acelerarmos para o quarto bimestre. Eu resolvi fazer isso. E você vai ter que ficar comigo até o fim. Por quê? Porque você só vai conseguir responder o formulário se você colocar na pergunta de número 1 a palavra-chave. E a palavra-chave depende do dia que você está assistindo. E ainda vai ser no final que eu vou falar ela. Totalmente aleatória, tá? Então vamos lá. Eu quero fazer a correção da semana 30, semana 31 e semana 32, que são as 3 últimas atividades do nosso bimestre. A semana 30 era a estação socioambiental, lá na página 89. Vai lá comigo, pega o seu livro, vai lá comigo. Você sempre tem que fazer isso, sabe? Quando eu pego para responder, você vai lá na aula que você já fez. Você tem que ter a ideia de sempre colocar no caderno e lá ver se está certo, se você fez corretamente. A pergunta de número 1, depois de você ter lido o texto, pediu o seguinte: cite uma consequência apontada no texto da política internacional praticada pelos Estados Unidos em anos recentes. Governo Trump. Segundo o texto, as iniciativas do governo do presidente Donald Trump, que se encerrou em janeiro de 2021, teriam como resultado a redução da liderança dos Estados Unidos e a ampliação da influência da China e da União Europeia em escala global. Certo? Então, o governo dos Estados Unidos, liderado pelo Trump, fez com que os Estados Unidos diminuísse a sua liderança no globo, possibilitando que a China e a União Europeia, uma união composta de diversos países da Europa, principalmente os mais ricos, menos a Rússia, são 26 países hoje, 27, o Reino Unido saiu, fez com que eles se acendessem, né? A União Europeia e a China, por causa das políticas que o Donald Trump estava fazendo no mundo. 2. Imagine que você vai representar o Brasil em uma conferência internacional, tipo a ONU, né? E fará um discurso público. O Brasil, ele sempre abre as conferências da ONU historicamente. Não foi diferente nessa última. Você vai redigir, você devia ter redigido um texto com base em fatos, informações e ideias, e discutir a importância do multilateralismo. O que é o multilateralismo? É uma forma de negociar envolvendo vários pontos de vista, vários países, certo? O Brasil sempre teve essa prática. Ultimamente tem perdido isso. Os Estados Unidos, nos últimos tempos, também tinha essa prática, apesar de, por vezes, agir de maneira unilateral, e que perdeu com Donald Trump e agora com o governo John Biden parece que retoma essa ideia de multilateral, multivários. Então a ideia era estimular você a se comunicar, mesmo de maneira remota, a acessar e produzir informações e conhecimentos para resolver problemas e você se colocar como principal, protagonista e autor. Olha, você tinha o objetivo de escrever um discurso. Eu esperava ainda que você argumentasse, formulasse e defendesse ideias. Não adianta você só defender uma ideia porque é o seu ponto de vista. Você tem que ter argumento, você precisa ter base, precisa ter dados, né? E com base em princípio ético, né?
sustentável, ou seja, envolver essa questão do meio ambiente, e solidário, pensando sempre do ponto de vista do outro, envolvendo o pensamento científico, crítico e criativo. Ok? Depois lá na página 110, vou lá na página 110, olha o meu microfone, para o som não estourar. Eu pedi para você ler a Estação Ciências, né, que falava do momento que nós vivemos, que é a indústria 4.0 e a recentralização produtiva. Olha a pergunta. Quais são as características da indústria 4.0? Você ficou sem WhatsApp, sem Instagram, sem Facebook? No dia 4, que foi uma segunda-feira? Você está fazendo essa atividade a partir do dia 6? Ficou ou não? Tudo isso tem a ver com a indústria 4.0. O que é? É a indústria 4.0 ou a quarta revolução industrial, que corresponde a um novo modelo de produção industrial, com a presença de redes de comunicação industrial, base de dados de informações recentes e produtos referentes a produtos e processos de implementação de sistemas cyberfísicos, ou seja, é a capacidade de uma máquina, equipamento e peças de conversarem entre si, de modo a realizarem de maneira articulada, inteligente e instantânea a produção dentro do ambiente fabril. Professor, o que é isso? É a chamada internet das coisas. É você estar em casa não, fora de casa, e o seu aparelho celular se comunicar com o seu ar-condicionado, e ele calcular qual é o momento que você vai chegar na sua casa, e ele automaticamente, ou na verdade eletronicamente, ligar alguns minutinhos antes, para que quando você chegar na sua casa, o ambiente esteja geladinho. Mas não porque ele ligou uma hora antes, mas porque ele ligou exatamente no momento que precisava, para gelar o ambiente e estar geladinho. Quando o 5G estiver ativo, essa revolução 4.0, os automóveis poderão andar sem a necessidade de alguém guiando, porque eles vão se comunicar com os outros automóveis. Parece loucura, mas é a indústria 4.0. Um médico vai poder fazer uma cirurgia do outro lado do planeta. 2. Porque a indústria dos Estados Unidos e a Alemanha estão parando de produzir na Ásia, continente asiático, Japão, Tailândia, Singapura, Índia, China, Taiwan, isso é Ásia, tá? E voltando para os seus países de origem. A evolução da indústria e dos mercados de consumo e trabalho nos países asiáticos encareceu o custo da produção. Antes era muito barato. Era mais barato do que é hoje. Ainda muita coisa do que nós produzimos vem da Tailândia, Taiwan, Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul e hoje principalmente China. A China é uma grande produtora, tornando a Ásia uma opção menos interessante para muitas empresas. Muitas empresas que estavam no ocidente da Europa, Estados Unidos, iam para lá, para esses países, para produzir. A Nike, por exemplo. O tênis da Nike era produzido em sua grande maioria na Ásia. Algumas preferem voltar a seus países, é a chamada recentralização industrial, impulsionada pela indústria 4.0, visando produzir mais com menos recursos, de forma mais eficiente, com o emprego de tecnologias e mão de obra qualificada. Semana 31. Você iria aonde? Que página? Na semana 31. Abertura lá da América. Regionalizações, meio natural e países desenvolvidos. Você quer já a primeira palavra-chave? Não vale ir até aqui, hein? Primeira palavra-chave. Dia 6.
Se você estiver fazendo no dia 6 de outubro, quarta-feira. Régua. Vamos lá. Página 116 e página 117. Pega lá. Primeira pergunta. É possível estabelecer relações entre as condições naturais e os modos de vida dos povos apresentados? Quais foram os povos que foram apresentados? Vai lá, ó. 1. Guna. 2. Inuits. 3. Urus. 4. Comunidades ribeirinhas da Amazônia. É possível estabelecer relação entre as condições naturais. A América é o maior continente de extensão norte a sul. Você já vai lá do Polo Norte até o Polo Sul. A condições naturais aos modos de vida. Você deveria relacionar as atividades desenvolvidas por esses povos, tinha que ler a legenda, apresentados com as características do meio físico natural. O povo Guna, que está ali na região central, que habita nas ilhas e trechos do litoral Panamá, pratica, entre outras atividades, a pesca, a agricultura agroecológica em trechos da floresta tropical que tem lá. Ou seja, ele aproveita o meio natural, esse povo, para sobreviver. No caso dos Inuits, que está lá numa região fria, além da caça e da pesca, o nomadismo, eles saíam, eles não ficavam, eles eram nômades, ficavam saindo de um lugar para o outro até meados do século XX, aonde que estava melhor para ele. E aí depois você poderia estabelecer para os Urus e para a comunidade ribeirinha da Amazônia. Ribeirinha que fica próximo aos rios. Rio é uma questão natural. Se está próximo ao rio, eu posso me alimentar do rio pescando. Eu posso tomar um banho. Eu posso pegar aquela água e molhar e plantar mandioca, diversas frutas, utilizando a água do rio. Comunidade ribeirinha. 2. Como a latitude, que é de norte a sul, né? Você aprendeu isso no 6º ano, que foi em 2019, se você está certinho, ainda presencial, ainda bem, né? Interfere nas características climáticas de uma localidade. Dê exemplos. Então, o que faz? Será que a latitude de norte a sul tem influência? Ao comparar os exemplos apresentados, você pode mencionar que as regiões polares, Polo Sul lá embaixo, Polo Norte, lá em cima, se caracterizam pelas baixas médias de temperatura, é muito frio lá. Enquanto em baixas latitudes, linha do Equador, por exemplo, 0 grau, como na região equatorial, floresta amazônica, né? Os climas são quentes e úmidos, característica que contribui para a alta pluviosidade, muita quantidade de chuva e disponibilidade de água na bacia do rio Amazonas. Semana 32. Você está no dia 7? Palavra-chave. Você não pode começar antes sem ver o vídeo. Eu vou ter que falar isso para você. Dia 7, palavra-chave, caneta. Resposta da semana 32. Aponte relações. Então você tinha que ir aonde? Lá na página do seu livro. Vamos chegar lá. É o infográfico da página 126 e 127. É o da semana passada. Você tinha que era a questão da água na América Latina. Questão da água na América Latina. Você tinha que apontar relações entre a disponibilidade de recursos hídricos, recursos de água,
na América Latina, do México para baixo, e a inserção dessa região na economia mundial. Complexo, né, a pergunta? Mas é isso, pessoal. Oitavo e nono ano você vai para um nível de complexidade maior, mesmo no ensino remoto. A América Latina é uma grande exportadora de bens agrícolas e minerais. Agrícola, olha a cana. Será que para produzir o açúcar e o álcool, o etanol, precisa de água? Com toda certeza. Né? Você tem que plantar a cana, que vai água, e depois vai produzir o etanol, que vai água, produzir o açúcar, que vai água. Importantes itens da balança comercial dos países da região. O que é a balança comercial? Balança comercial é aquilo que eu vendo e aquilo que eu compro, o país. E que esses bens exigem, eu citei aqui a cana de sertãozinho, uma grande quantidade de água para ser produzido. O que é possibilitado pela disponibilidade de recursos hídricos na América Latina. Dificilmente na América Latina nós temos falta de água, a não ser em casos isolados. E o Brasil é rico em água. Por isso nós nos damos ao luxo, por vezes, de desperdiçar essa água. A agricultura da cana, da soja, do milho, do eucalipto, que é a silvicultura, é um grande consumidor de água. Fica na América Latina. 2. Com seus colegas, você poderia discutir isso com seus colegas. Eu não sei se você fez isso. Seria muito bom. Não é copiar a resposta, é discutir. Ou pessoas próximas, seu pai, sua mãe, seu tio, seu irmão, sua avó, seu avô, seu parente, seu amigo. Você poderia discutir a afirmação a seguir, entre aspas, mesmo que a água consumida e usada pelo ser humano fosse devolvida ao meio ambiente, sem contaminação, a gestão desse recurso natural seria objeto de disputas e conflitos. É uma afirmação. Mesmo que a gente pegasse toda a água, que seria um sonho, e devolvesse ela para o meio ambiente sem nenhuma contaminação, ela seria objeto de disputa e conflito. É uma afirmação. E que problemas poderiam levar a esse conflito? Você poderia mencionar o consumo excessivo ou ineficiente dos recursos hídricos por parte de um usuário ou um setor. Por exemplo, seu pai e sua mãe, você pode pegar a conta dos Saemas, você recebe isso, você paga por isso. Será que é razoável alguém gastar muita água só porque nós temos em abundância no nosso chamado aquífero Guarani? Será que é razoável? Eu creio que não. E tem gente que consome muita água. Eu já falei aqui da agricultura, estou falando agora do uso doméstico. A desigualdade no acesso aos serviços de saneamento básico, as formas de gestão e cobrança pelo uso da água, o uso compartilhado da água de rios e aquíferos, entre outros. Aqui, quando falta água, é um objeto de conflito, não é? Mas falta água porque não tem? Não, porque às vezes queima uma bomba do Saemas, está dando uma manutenção, certo? Acontece algum probleminha técnico, já é conflituoso. Imagine se nós ficássemos... Eu tenho um amigo, ele é vereador em Jaboticabal, e ele me relatou que lá, por vezes, as pessoas estão ficando semanas sem água. Imagine você ficar uma semana sem água, mesmo tendo a possibilidade de ter a água, mas pela gestão, seria conflituoso? Com toda certeza, né? Palavra-chave do dia 8, sexta-feira, creme. Tem que assistir o vídeo, 20 minutinhos até aqui,
Antes de você prosseguir, você tem que assistir o vídeo. Palavra-chave do dia 9. Pulseira ou relógio. Pulseira ou relógio? Isso aqui é uma pulseira. Você pode colocar relógio se você quiser. 12:10 do dia 5 que eu estou gravando. Calma, que nós temos a palavra-chave do dia 11 e 12. Vamos para a pergunta. A pergunta 1 é a palavra-chave. A pergunta 2 é o seguinte: de tudo que você aprendeu neste ensino remoto, o que você mais gostou na geografia deste 8º ano até agora? O que você vai fazer? Escrever nos outros aí. Outros, escreva. Ah, professor, eu gostei de quando a gente aprendeu isso, de quando a gente fez aquilo e papapá. Ou ainda, você pode gravar um áudio e mandar para o meu WhatsApp, que o número está aí. Ou ainda fazer um vídeo. Se você se sentir à vontade, faça um vídeo. Professor, olha, aqui é fulano de tal, fulana de tal. Estou gravando aqui. Tá? Às vezes você grava do celular do seu pai, de sua mãe, né? E manda no meu WhatsApp. E eu não tenho salvo o número, mas eu tenho da maioria de vocês, principalmente aqueles que conversam comigo. Eu estou mandando para você esse vídeo. Você tem opção: ou escreve, ou manda áudio, ou manda vídeo. Palavra-chave do dia 11. 6, 7, 8, 9, 10. Eu acho que eu já falei. Eu falei do dia 10? Tá aleatório, né? Eu não me lembro se eu falei do dia 10. O dia 10 também pode ser mouse. Eu não lembro se eu falei do dia 10. O dia 11, caneca. E o dia 12 eu falo daqui a pouquinho, depois da questão 3. Escreva, ou mande áudio, ou vídeo no WhatsApp. Aí você vai clicar assim, ó. Professor, enviei vídeo ou áudio. É só clicar. De como foi até o presente momento, ou de como é, ter aula com o professor Tiago Lira. Seja sincero, pessoal. Escreva. Né? É a primeira vez que todo mundo está nesse ensino remoto. É uma loucura. Escreva. Como que é ter aula com o professor Tiago Lira. E o dia 12, a palavra-chave é chave. A palavra-chave é chave. Tá bom? Pessoal, um beijo, um abraço. Espero que você tenha gostado desse formato que eu fiz. Tá? Vai muitos dados seus, né? Para você assistir o vídeo. Mas você tem tempo, é uma semana, né? Você não pode nunca deixar para você fazer atividade no último dia. Um abraço, pessoal.